Podemos lá? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Dou início à audiência pública marcada pelo Poder Executivo, destinada à revisão das metas fiscais e da saúde do terceiro quadrimestre de 2020. Cabe a mim estar nesse dia de hoje a honra de presidir e conduzir os trabalhos da presente audiência. Esclareço que a presente audiência pública será realizada nos termos do artigo 282, Regimento Interno da Casa de Lei. Agradeço a participação de todos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal. Declaro, então, aberta. Acho que a Gabriela vai fazer a leitura do relatório. Obrigada, Toninho. Boa noite a todos. A gente está aqui com a Diretoria de Finanças da Prefeitura. Como os vereadores já receberam o relatório anteriormente, eu vou dar uma passada aqui para o pessoal que está em casa, de forma bem sucinta, né, as partes principais. A gente vai falar sobre as despesas, as receitas e todos os indicadores fiscais do ano de 2020, como forma de prestar contas à população e aos vereadores. Bom, no primeiro quadro aí do relatório, a gente tem as receitas da Prefeitura, que são divididas em receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes, basicamente, são para despesas de manutenção da Prefeitura, enquanto as receitas de capital são para investimentos e obras. Foi previsto, em 2020, uma receita corrente de um pouco mais de 95 milhões. E a gente arrecadou, de fato, 97% dessa receita, quase 92 milhões e meio. Já as receitas de capital, a gente costuma prever um valor baixo, no caso aí foi 134 mil, porque as receitas de capital dependem muito dos convênios, né, das emendas parlamentares, e a gente recebeu um valor muito significativo no ano de 2020, um pouco mais de 3 milhões. Compondo aí no final, com todas as deduções, 88 milhões e meio do subtotal da Prefeitura. Quando a gente consolida com o Instituto de Previdência, dá mais de 105 milhões. Aqui a gente também tem no próximo quadro o detalhamento dessas receitas de capital, da onde vieram, né? Se são federais, se são estaduais, se são para obras, se são para o Covid. Logo embaixo a gente tem as receitas específicas que vieram para o coronavírus. Então, a gente mais recebeu receita corrente de recurso federal, que somou 4.763 mil. Recebemos um pouco mais também de recurso estadual. E, no total, a gente pôde ver que a gente recebeu R$ 5.435.567 de receita específica para gastar com o combate ao coronavírus. Mas depois a gente vai ter a audiência da saúde e a Gigi pode falar mais sobre isso. Bom, para fins de comparações, a gente trouxe alguns quadros para comparar o valor que a gente arrecadou em 2020 e em 2019, para ver se a receita evoluiu ou não. A principal fonte de receita própria que a gente tem são os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, aí no primeiro quadrinho em verde, a gente pode ver que a gente arrecadou em 2020 quase 23 milhões e meio nessa fonte, que foi bem maior do que do ano passado, ultrapassou aí 2 milhões e meio a mais, que a Prefeitura conseguiu arrecadar. E também bateu com a previsão de 2020. Então, estamos no verdinho em relação a essa receita. O próximo quadro, que compõe também os impostos, né, está dentro desse valor, é o IPTU. O IPTU a gente também arrecadou mais do que do ano passado, porém menos do que foi lançado, né? A gente teve algumas inscrições aí em dívida ativa, que a gente não conseguiu arrecadar todo o IPTU lançado, mas dentro da normalidade. O próximo quadrinho aí é da dívida ativa, do IPTU, né, especificamente, que é o maior. A gente arrecadou um pouquinho mais do que do ano passado, mas também menos do que o esperado. O próximo quadrinho, a gente tem o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. E, para nossa surpresa, a gente arrecadou bem mais do que a gente previu,
e bem mais do que o ano passado também, né? Por mais que a gente esteja em recessão econômica, né? Acredito que o mercado imobiliário está muito aquecido, né? Pelo menos esse setor econômico a gente conseguiu arrecadar bastante. O próximo, que é o ISS-QN, né? Que vem do imposto de serviço, que é mais do comércio, a gente teve uma queda não muito significativa, né? Tendo em vista o momento que a gente está passando, que os mais prejudicados é o setor de serviços, né? Sem dúvida. Então, está tudo dentro da normalidade. O próximo quadrinho é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que aí já não é mais receita própria, é uma transferência que o governo federal repassa para a gente. E esse ano foi um pouquinho menos do que o ano passado. Justamente por causa da pandemia, o governo fez outros tipos de transferências e acabou prejudicando mesmo o FPM. Então, aí, para finalizar, a gente teve o total de receitas correntes de 92.436.000, que foi quase 6 milhões a mais do que em 2019. Agora, do total das receitas orçamentárias, já com as deduções, a gente teve um aumento de 8% em relação ao ano passado, que a gente considera bem favorável, né? Bom, agora vamos passar para as despesas, quadrinho das despesas. Aqui a gente também divide em despesas correntes e despesas de capital, só lembrando que as despesas entra o pessoal, entra materiais de manutenção, material de escritório, material de limpeza, etc., e despesa de capital entra os investimentos, as obras e tudo mais. A gente teve uma dotação, que foi o que a gente fixou para ser gasto em 2020, de 95.332.000. Foi empenhado 79.481.000, que foi autorizado gastar, né? Mas liquidou-se, foi entregue os materiais, ou foi feito, de fato, o serviço, um valor de 77.186.000. O próximo quadrinho aí é só o consolidado com a Previdência, mas acredito que não seja tão significativo. A gente pode passar para o próximo. Restos a pagar. Os restos a pagar é a dívida que a gente sempre passa de um ano para o outro. Esse primeiro quadrinho é a dívida que a gente tinha em 2019, que era mais de 10 milhões. O próximo quadro é o que a gente conseguiu pagar desses 10 milhões no ano de 2020. Então, a gente conseguiu pagar quase tudo. Ficou um valor bem insignificante aí para pagar em 2021. Só o valor de 124.000 para pagar esse ano, referente à dívida que a gente tinha lá em 2019. Então, isso foi bem favorável também para nós. O próximo quadrinho, aí em azul, é os restos a pagar de 2020. A dívida de 2020 que passou para 2021, que também foi um valor baixo comparado aos anos anteriores, de 4.182.000. É claro que a gente já está em fevereiro de 2021, muita coisa já foi paga, né, Vilma? Quase tudo. Bom, descendo aí mais um pouquinho, a gente tem o limite de gastos com pessoal, que a gente precisa atingir, não atingir, né, na verdade, o máximo é 54%, o limite de alerta, que é o mínimo, 48,60%, mas a gente conseguiu ficar abaixo em 47,29%, que também é um índice bem favorável. Passando para o próximo, a gente tem o ensino, que infelizmente a gente não conseguiu atingir o mínimo constitucional de 25%, ficou no quase ali, né? 24,29% pelo empenhado e 24,19% pelo liquidado. Por que isso aconteceu? Justamente por causa da pandemia. A gente teve paralisação de alguns serviços, né? Mudou toda a dinâmica aí da educação, principalmente transporte escolar, né? Teve que paralisar e era bem significativo o valor, diversas coisas que contribuíram para a gente não conseguir atingir o mínimo. Porém, a gente acha que é justificável e que esse valor é bem insignificante, né? Menos que 1%. Então, a gente provavelmente vai recuperar esse ano ainda. Próximo, que é o limite do Fundeb, que a gente sempre atinge, né, com facilidade. Mudou agora, né, a lei de 60% passou para 70%, obrigatório para aplicar no magistrado, mas a gente sempre consegue atingir com facilidade.
Na saúde, que é o próximo quadrinho, a gente também sempre atinge com facilidade, né? Prioridade aí na gestão. O mínimo de 15% foi ultrapassado com 22,14%. Mais de 4 milhões de diferença do que o mínimo pede. O próximo são os indicadores de avaliação fiscal, que a gente compara a receita e a despesa. Então, comparando aí a receita e a despesa, a gente teve um superávit pelo empenhado de 9 milhões e o superávit pelo liquidado de 11 milhões. Esse é um indicador também muito bom e foi graças a esse superávit que a gente conseguiu pagar as dívidas anteriores. Passando para o próximo, a gente tem as despesas específicas para o combate ao coronavírus. O primeiro quadrinho é da assistência social. Então, muita coisa foi paga para a folha de pessoal, né? A assistência social ela teve que expandir, né? Fez contratações excepcionais de mais assistentes sociais, mais psicólogos, etc. Teve o Lar São Vicente aí dentro da assistência social e tudo mais. No quadrinho da saúde, um pouco abaixo, a gente também aí tem a divisão de gastos por material permanente, por insumos, pelo setor da saúde, o que foi para a Santa Casa, o que foi de medicamento e tudo mais. A gente também teve uma verba que veio para a cultura, também de quase 200 mil, e que somou tudo aí no final uma despesa de 4.781.000. Pode descer mais um pouquinho? Isso. Essa é a despesa final que a gente teve em 2020 para o combate do coronavírus, 4.781.872. Bom, então, para concluir, acreditamos que os indicadores, tanto financeiros como orçamentários, foram favoráveis e estão em evolução, né, principalmente em relação ao ano anterior, e que as transferências que vieram do Covid auxiliaram bastante nisso, e até o momento a gente considera que estamos num cenário favorável. Então, a gente abre para perguntas agora, Toninho. Você pode ficar à vontade. Isso aí, muito bem. Eu, por estar vereador no mandato passado, já alguma coisa a gente acompanha, né, Vilma? A gente enche a paciência da Vilma lá com relação a todos esses dados. E, na realidade, eu queria só fazer uma pequena explanação com relação a tudo isso, é que nós vimos a receita do município, na realidade, crescer, né, com relação a isso, principalmente quando se diz ao ITBI, que nós falamos muito nisso, né, Vilma, no ano passado. Nós achamos que foi um aumento e tanto, porque eu, sinceramente, não estava esperando tudo isso de ITBI, mas ajudou bastante. E acredito que, mesmo tendo esse superávit, nós podemos dar ainda algumas sugestões com relação ao Executivo, no seguinte, que nós ainda necessitamos de uma justiça social em cima da planta genérica do nosso município, pois existem muitos lugares, muitos locais com uma defasagem muito grande com relação à arrecadação de impostos, principalmente no que tange ao IPTU, e na realidade, muita gente pagando muito caro, outros nem tanto, e muitos imóveis sem lançamento, que daí é a minha preocupação, porque existem muitas construções em que ainda o cidadão está pagando IPTU apenas no terreno. Uhum. E eu acredito que essa justiça social fará ainda mais alavancar o orçamento do nosso município. E acho que é isso que a gente vem batendo aqui desde 2017, quando eu entrei nessa casa, que eu venho falando, que eu venho apontando por esse lado,
e não é uma questão de apenas aumentar o imposto por aumentar, é uma questão de equalizar algumas situações, é que tudo isso vai se transformar em serviço. Serviço para a saúde, serviço para a educação, serviço nas ruas, iluminação pública, manutenção das nossas estradas rurais, manutenção das nossas estradas, nossas ruas aqui do centro, que nós estamos precisando bastante com relação a essas ruas de paralelepípedo, por exemplo. Então, tudo isso é retorno, mas para retornar, nós precisamos dessa injeção no caixa. E isso a gente sabe, muitas vezes, o seguinte, que para fazer um omelete, a gente tem que quebrar os ovos. E é isso que, na realidade, a gente vem aqui, né, enquanto vereador, né, eu venho aqui nesse momento, na realidade, solicitar ao Executivo que o quanto antes, se puder antecipar esse estudo, né, essa questão da nossa planta genérica, o plano diretor, nós estamos fazendo um estudo aqui pela Câmara Municipal, já começamos a chamar os conselhos, as associações para debater o plano diretor, que é preciso, mas aí fazer um conjunto de tudo isso e mostrar para o cidadão que isso importa numa arrecadação maior e que a arrecadação maior vai transformar em serviço. Que muitas coisas, estão falando, não, vai aumentar imposto. Não, não é aumentar o imposto, é transformar esse imposto em serviço sério e de qualidade para o próprio cidadão. Então é esse o ponto que eu queria tocar com relação à parte da arrecadação. Toninho, eu não sei se você está acompanhando, acredito que sim. Saiu hoje no Diário Oficial, o Beto pode me corrigir, mas a comissão para fazer a planta genérica saiu hoje, então o Beto está à frente agora, esse ano, da diretoria de finanças, e com certeza vai sair, né, então, Beto? Exatamente, eu estou acompanhando com relação a isso e vejo isso já com bons olhos. Por quê? Eu vejo que a questão do Silvino, quando ele assumiu a prefeitura lá em 2017, a arrecadação não era tão boa como está, e ainda tinha a questão das dívidas, que acabamos de ver aqui, que ano a ano ela foi melhorando a saúde financeira com relação a isso, e até que chegou num patamar que a gente praticamente hoje está equalizado, estamos sem dívida. Então, assim, eu vejo que a administração é um ganho para a cidade e que está surtindo efeito. Mas fico feliz aí pelo Beto, né, estar à frente aí dos trabalhos, e que possa trazer o quanto antes aqui para a gente, na Câmara Municipal, esse trabalho todo, para a gente poder analisá-lo com bastante carinho e cuidado. Bom, boa noite a todos. Vereador, os estudos da planta genérica já foi iniciado. Na semana agora nós tivemos uma reunião com o prefeito, expondo exatamente o que, até nesses 2 meses que eu estou à frente da diretoria, o que eu estou conseguindo ver do que o IPTU arrecada, ou melhor, está deixando de arrecadar. Porque realmente há uma disparidade muito grande dos valores venais dos imóveis aqui com os valores reais de venda. Eu só vou dar um exemplo aqui, eu vou extrapolar o exemplo, mas tem Porto Laranjeiras. O valor venal do IPTU de 2021 está na faixa de R$55 mil. Os lotes, eu não conheço o local, quer dizer, praticamente não conheço nada da cidade ainda, mas enfim, do que eu consegui, vamos dizer assim, captar, 3 lotes foram passados na faixa de R$500 mil. Nós tributamos o valor venal de 55, os lotes foram passados por R$500 mil. Quer dizer, então, olha a disparidade que tem. E não só, eu estou dizendo Porto Laranjeiras porque foi assim a disparidade muito maior que eu consegui constatar. Mas nós estamos trabalhando com isso, já temos uma outra reunião agendada com o prefeito para levar mais dados para eles. Eu achei bem legal essa sua introdução, quando você fala que realmente é necessário atualizar a planta genérica, porque pelo que eu li, a última atualização foi em 2002, quer dizer, nós estamos muito tempo, né, sem atualizar. É um trabalho, vamos dizer assim, espinhoso, mas tem que ser feito, porque realmente
isso aí tudo vai gerar em benefício da população, né? Que nem você falou, a iluminação, pode ser feito posto de saúde, melhorias. Então, eu acredito que nós que estamos na comissão, nós estamos fazendo de tudo para que quando nós viermos aqui apresentar, né, a vocês, vereadores, a gente vai estar realmente conseguindo apresentar o que realmente a gente acredita que seja o ideal, tá? Não há como, numa planta genérica, a gente não pode, né, generalizar assim de uma forma, não tem como. Mas com certeza o estudo que nós estamos fazendo é para que tente, no futuro, não agora, infelizmente não vai ser possível, mas a equidade que nem você falou. Tem muita gente pagando muito, muita gente pagando na média e bastante gente pagando pouco, né? Então eu acho que a gente pode com certeza fazer uma planta genérica mais justa, tá? E é isso que realmente a gente está trabalhando para que a gente, quando nós viermos aqui, a gente consiga mostrar para vocês que realmente essa é uma necessidade que infelizmente nós temos que fazer para que o município se alavanque, né? Então o prefeito está com assim, ideias que a gente conversa, né? E para isso realmente é necessário que a gente atualize a planta genérica para que no próximo ano, atualizando a planta, né, a gente consiga, o prefeito já consiga atingir alguns objetivos que ele colocou na campanha. Perfeito. Acho que está bem explicado com relação a isso mesmo. Acho que é isso que a gente precisa e é isso que a gente está pronto aqui para discutir e para debater. E acredito que essa Câmara, que hoje está formada, né, ela tem competência para isso e vai analisar do ponto técnico, que é o que tem que ser analisado realmente. Então, eu acredito muito nessa Câmara que está composta hoje, assim, com bastante engajamento, né? Então, a participação dos vereadores hoje está muito maior. Então, a gente tem a presença com relação aqui no dia a dia da Câmara, a gente tem a presença. E está bacana de ver o trabalho também com relação a isso. E a gente está aqui para apoiar tudo aquilo que é bom para o município. Então, acho que acredito que isso é um ponto muito importante. E outro ponto, na realidade, com relação à nossa arrecadação também, que deixou também favorável com relação a isso, alguns investimentos, foi a questão da saúde, que veio recursos tanto estaduais quanto federais, e aí acabou melhorando essa condição, vamos dizer assim, e possibilitou alguns serviços, né, no nosso município, que também foi bem aproveitado. Queria aqui já fazer também um agradecimento em nome da Gigi, que está à frente, né, do Departamento de Saúde, e dizer assim que tudo aquilo que foi possível fazer, foi feito, né, Gigi? Eu acredito muito nessa questão. Evidente que quando a gente tenta fazer algo, muitas vezes a gente não acerta na primeira, mas, né, entre erros e acertos, os acertos estão sendo muito maiores do que os erros. Então, parabéns aí pela gestão com relação ao Covid também, né? E gostaria, na realidade, que você falasse um pouco e traduzisse a questão dos números para dentro da realidade do que foi feito nesse último quadrimestre. Dá licença um pouquinho, você está falando das metas ou agora você está falando das ações da saúde? Das metas ainda, dentro daquele valor que chegou com relação às metas. Ah, tá ok. Gigi, você fala. A Vilma pode falar sobre os números e depois entra na questão das ações da saúde e a Gigi complementa. Então, da despesa empenhada que você fala no combate ao coronavírus, a da assistência social foi 541, como a Gabi já falou, e do setor da saúde do Estado foi 497.251,30, sendo que de equipamento e material permanente foi 239.740, do Estado, né? Insumos 212.130 e de serviço 45.380. Dos recursos federal, foi gasto com pessoal 1.150.000, cartão alimentação dos funcionários da saúde 100.816
Encargos da folha 291.544. Veio um auxílio emergencial para a Santa Casa, foi gasto 322.145,79. Da LC para a Santa Casa foi repassado 250 mil. De medicamento, que veio recurso do Ministério da Saúde, 10.420. Serviços desse recurso federal, 544.673. E auxílio à cultura, da Lei Aldir Blanc, foi 199.997. Teve uma despesa com recurso proveniente de sentença judicial de 20.497,59, que foi repassado para a Santa Casa, para o telhado. Então, o total da despesa com o Covid até dezembro foi de 4.781.872,02. Ficou um pouquinho no caixa. Ainda restos a pagar de serviço ou material que não tinha sido entregue, mas ainda ficou um pouco. Eu não sei o número exato que ficou, mas em torno de uns 400 mil reais. Não, tem a conta aqui, né, do que entrou, menos o que... Certo. Então, na realidade, aí tem uma sobra de caixa ainda com relação ao Covid ainda. Tinha. Tinha. Já foi gasto no começo desse ano. Já. Entrou 5.435 e até dezembro utilizou 4.781. E esses dados estão disponíveis todos lá no site da Prefeitura, naquela aba lá, com relação aos gastos com Covid? Tem o site. Estão todos lá? O site da Transparência, que tem toda a despesa da Prefeitura, e tem uma exclusiva do Covid. Só por Covid? É receita e despesa. Perfeito. Então, Toninho, lá no portal da Transparência também tem os contratos, né? Então, se você quiser saber especificamente de algum gasto de insumo, de teste de Covid, para que empresa que foi, qual é o valor exato, qual a quantidade comprada, tem tudo lá no site da Transparência. Então, basicamente, o gasto maior mesmo em 2020 relacionado ao Covid foi com o pessoal. A gente priorizou pagar folha, né, salário mesmo do pessoal da saúde e alguns da assistência social. Depois é tudo insumo, né, tudo material de consumo. EPI, teste do Covid também entra. Tem também os repasses para o terceiro setor, que foi para o asilo e para a Santa Casa, e uma pequena porcentagem de equipamento, né, que foi realizado para fazer as semis-UTIs, lá na Santa Casa, né, Gigi? O Toninho, então, só completando o que a Gabi está falando, essa LC que deu essa margem para que se gastasse com o pessoal, foi exatamente o auxílio do governo federal, tendo em vista que o fundo de participação tinha caído. Ele já deu essa abertura, que X% era livre para gastar, né, com qualquer despesa da prefeitura, 60% ficou para a saúde, tá, e um percentual menor para assistência social. Então, foi uma complementação do FPM, então? Da LC 173. Da LC. Isso especificamente, né? Tá. Ela dava uma abertura que podia gastar com o pessoal, com encargos e demais coisas referentes ao Covid. Perfeito. Tony, tem alguma pergunta, alguma questão? Não? Deixa eu usar. Ô, Cacá, você que está acompanhando a transmissão, o Thiago Bueno, ele está com a gente aí, acho. Tem algum questionamento dele aí, alguma coisa? Não? Nada? Então, por enquanto, não. Tem um vereador nosso que está acompanhando à distância. Está em Nazaré lá, ó, Gigi. Está na sua terra lá. Então, na realidade, acho que de números a gente está aí bem resolvido com relação a isso. E aí agora passo a bola aí para a Gigi, para falar um pouquinho do que aconteceu nesse tempo aí, e o que foi feito, né, de efetivo, prático, para todo mundo entender aí com essa gestão do Covid. Boa noite a todos. Cumprimentar o Toninho por essa oportunidade de estar apresentando algumas coisas que a gente fez durante esse tempo do quadrimestre. Nós utilizamos essas verbas que vieram da melhor maneira possível. Qual foram? Uma das
das atitudes foi tirar o síndrome gripal leve da Santa Casa e colocar um num bairro que era mais populoso, que era Botafogo, e o outro no centro. O porquê disso? Porque dentro da Santa Casa, a gente também recebe outro tipo de doença, outro tipo de pessoas que podiam ser contaminadas com esse volume de pessoas. No começo, foi tranquilo. De novembro para dezembro, nós estamos numa crescente muito alta dessa pandemia, que vai acabar virando endemia, né, porque já vai chegar um ano. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou em setembro, na síndrome gripal, nós atendemos no mês 286 pessoas. Em setembro, a gente chegou com 512. E hoje, nesse janeiro a fevereiro, nós tivemos 860 pessoas que passam na síndrome gripal, fazendo testes. Hoje a gente tem o teste do SWAB rápido também, para poder agilizar um diagnóstico. Então, esse dinheiro que veio para o Covid está acabando ficando insuficiente, né? Porque a gente está numa demanda muito grande dessa pandemia. Fora isso, a gente tem que continuar a vida útil do posto de saúde, que é os atendimentos normais. Nós ficamos até maio sem atendimento, né? E depois de maio para cá, a gente voltou os atendimentos normais. Então, o atendimento da saúde continua normal, mas a pandemia. Então, os nossos IPIs, que a gente gastava no mínimo, vou dar um número para vocês. A gente gastava 200 máscaras no ano. 200 máscaras hoje são no dia. Então, o nosso volume, né, financeiro aumentou demais os gastos com o IPI. E não é só na unidade de saúde, né? Nós também precisamos ajudar a Santa Casa, que é o nosso respaldo de urgência, com os IPIs, porque senão eles não iam conseguir sobreviver também. Então, para falar de números para vocês, eu acho que desse quadrimestre, só de olhar que 286 em setembro, a 552 atendimentos em dezembro, vocês sabem o quanto a gente já está dobrando, né, esse atendimento. Então, todo esse dinheiro que a gente veio, a gente tentou gastar da melhor forma possível para dar um conforto para a nossa população. Não sei se vocês querem que eu fale em números de atendimento, de vacina. Se puder, Gigi, por gentileza, até por questão da vacina mesmo, seria importante. Então, assim, síndrome gripal, 586 em setembro, outubro 202, novembro 520, dezembro 552. Isso só o atendimento da síndrome gripal. Foram realizados testes rápidos, né, nesses atendimentos, num total de 1.200 testes rápidos. SWAB, 1.150 SWABs, que é o que a gente coleta com os cotonetes e manda para o Odoflux. Teste rápido, nós fizemos 2 campanhas de teste rápido na população para quem não tivesse sintomas e quisesse fazer o teste. Foram feitos 2 vezes, num total de 500 pessoas. Nós testamos, na época, todos os funcionários públicos que estavam retornando também, e foram em torno de 450. Então, mais 1.100 testes só para fazer essa testagem de quem estava retornando ao trabalho. Nós fizemos uma diferença na cidade de Piracaia, que com uma verba que veio exclusiva para fazer o covidário, a gente ampliou para fazer o atendimento domiciliar. Que isso foi um ganho muito grande. Era uma forma da gente controlar as pessoas em casa, fazendo a quarentena. Então, nós
durante esses 4 meses, nós tivemos visita domiciliar realizada por esse médico e esse enfermeiro que ia até a residência das pessoas que estavam confirmadas de Covid, para saber como é que ele estava, para ver como é que a família tinha reagido. Às vezes já ia e já testava a família não precisava vir no síndrome gripal. Então, faziam-se esses acompanhamentos. Então, mês foram realizadas 90 visitas domiciliar. Durante setembro, outubro, novembro e dezembro. Foram 90 por mês. E daí, dentro do posto de saúde, a gente teve uma diminuição de atendimento por causa do distanciamento, que era obrigatório. As consultas eram realizadas por hora, cada 15 minutos. Com o distanciamento, a gente conseguiu fazer entre 20 e 25 minutos, depende da especialidade. Então, pode ser que tenha diminuído um número, mas a gente seguiu um protocolo, né, de atendimento. Então, vamos lá. Nós tivemos 2 cardiologistas, né, atendendo, sendo que um ficou de licença, porque ele tem um problema de saúde, então ele voltou a atender no mês de novembro. Nos outros meses ele estava afastado. Então, deu um total de 240 consultas de cardiologista nesses 4 meses. Ginecologista, nós temos 3 ginecologistas atendendo, um em Batatuba e a doutora Milena, que é um contrato à parte, mais o doutor Aristeu. Essas consultas de ginecologia, a gente até que tentou diminuir, mas era uma necessidade por causa do pré-natal. Então, essa não ficou tão grande a diferença, porque os pré-natal não diminuiu. E a gente precisava fazer essa prevenção da mulher. Então, a gente teve um número bem legal e é válido ressaltar que a gente chegou a atingir a nossa meta na atenção básica, até por isso, dentro de uma pandemia, que era calculado 50%, nós chegamos a 65%. Também isso vai nos refletir lá na frente, com um ganho, né, financeiro, se Deus quiser. Então, ginecologia, nós tivemos um total de 1.680 consultas nesses 4 meses. Oftalmo, o total de atendimento de 303, otorrino 87, lembrando que são especialidades que a gente contratou, então alguns meses não tinha. Então a gente contratou eles logo depois que terminou o bloqueio da pandemia, que podia ser o atendimento, a gente retornou com esses atendimentos, tá? Porque antes não podia. Principalmente odonto e oftalmo, porque é de contato, muito próximo e tal, então tinha uma restrição do CRM para esse contrato. Gastro, 59, o gastro é um dos nossos médicos que tem essa especialidade, então ele utiliza 8 horas do atendimento dele para fazer gastro, que é o doutor Luiz Carlos, que também estava afastado por causa do Covid, ele tem um problema de saúde, então tem 59 atendimentos. Urologista, 154. Dermato, 607. Desculpa, dermato, 41, porque era uma das especialidades que a gente deixou fora, né, e depois a gente retornou com eles. Pediatra, um atendimento de 848. Nutricionista, 275, mais 170 em Batatuba com a Gabi. Ultrassom, desculpa, não consigo ver aqui. Mas, em média, o ultrassom, a gente faz 88 ultrassom mês. Então, em torno aí de 340, mais ou menos, a gente faz o atendimento de ultrassom. Lembrando que esse ultrassom é uma contratação também, porque a médica do ultrassom, ela ficou de licença, porque ela tem uma doença
e ela precisou ficar afastada, então a gente precisou fazer uma contratação desse ultrassom, de 2 médicos para fazer essas ultrassons. Neurologia, 68, e isso posso pôr uma parte, Toninho, é um luxo para uma cidade de 30 mil habitantes. Não existe neurologista nem no AME. E Piracaia tem um neurologista que atende a cada 15 dias. Então, a gente tem um ganho aí, né, nessas especialidades, que não é nossa obrigação, é obrigação do Estado, e a gente hoje, nós temos neurologista atendendo no posto de saúde. E a especialidade, no caso, veio justamente por conta dessa verba do Covid ou por outras questões, por recurso próprio mesmo? Recurso próprio. É recurso Bacana. próprio. Odontologia, 382 atendimentos, lembrando que a gente só faz o atendimento de urgência. É uma especialidade de contato, a gente segue as regras, né, do conselho, e o conselho não liberou que o pessoal da odontologia atendesse sem ser emergência. Os tratamentos começaram a dar início agora, no início de fevereiro. Depois, pós-vacina, né, eles foram autorizados a fazer esses atendimentos, com distanciamento. Então, a gente ainda tem uma dificuldade e uma demanda reprimida, porque a gente tem que cumprir algumas normas que são novas diante dessa pandemia. O atendimento de enfermagem, 1.634, 1.352 e 1.634 são os atendimentos individualizados da enfermagem, e esse 1.352 é o atendimento junto com o médico, e 1.634 é os atendimentos que as enfermagens faz separado, que são curativos, verificação de pressão, verificação de teste de glicemia. Então, elas também podem fazer esses atendimentos individualizados. Nós tivemos um total de atendimento no clínico geral de 4.508. Um número razoavelmente bom diante de uma pandemia, né? Esses atendimentos, eles são direcionados para a atenção básica, e foi através desses atendimentos de atenção básica que a gente chegou a esse número de 65% da nossa meta. A meta regional era de 50% e nós superamos ela para 65%. A gente tem hoje em torno de 8 clínicos para fazer esse atendimento. Daí chegamos à vacina, mas vacina normal, do atendimento normal de vacina, que foi 2.588, porque até lá, em dezembro nós não tínhamos vacina do Covid ainda, né? Nós iniciamos agora em janeiro. Daí tem os atendimentos de Bataatuba, que a gente nós temos, né, um médico que era que veio para fazer atendimento da família, e esse médico hoje a gente acabou perdendo ele, infelizmente, porque ele passou na residência para psiquiatria e nos deixou, infelizmente. Mas era o anjo da guarda lá do posto de saúde, ele atendia todos os dias, né, em média 30 consultas por dia. É uma perda muito grande, a gente já pediu, né, para ser substituído, mas isso demora um pouquinho, porque não depende da gente, esse médico vem do projeto aí Mais Médico no Brasil, né? Então, esses atendimentos de Bataatuba foram em torno de 304 de ginecologia, 53 de pediatria, 1.360 do clínico geral, a nutricionista também, 86, psicologia. Hoje, Bataatuba conta com quase todas as especialidades que a gente tem aqui no centro, a gente oferece no bairro também. Lógico, cardio, neuro, otorrino,
Não, mas o ultrassom, os básicos a gente tem, que é o ultrassom, a psicologia, a nutrição. O ultrassom agora vai ter 2 vezes por semana lá em Botatuba, né? A gente conseguiu isso também. E a parte de clínica, que era o Dr. Leandro que conduzia isso. Um dos ganhos também que Botatuba teve foi a vacinação. A vacinação agora é direta lá. Não precisa ficar transportando todos os dias, já tem a sala de vacina montada corretamente do jeito que deveria ser. E foram 412 vacinas que tiveram lá. Atendimento de enfermagem, 1.737. É isso. Gigi, queria só 2 pontos aí. Sim. Teve um questionamento que eu tive na rádio essa semana, que eu tive lá, que foi da questão dos clínicos gerais, aí no caso, Sim. que estão com uma fila para marcar alguma coisa. Existe mesmo isso ou não? É assim, na verdade, essa fila, a gente está tentando diminuir essa fila. Por quê, Toninho? O atendimento da atenção básica, as pessoas querem marcar em cima da hora a sua receita. Então, como que funciona a atenção básica? Se eu passei no médico e eu tenho essa receita por 3 meses, no segundo mês eu já tenho que procurar para agendar essa consulta, né? Nós tivemos uma perda de 2 profissionais que foram fazer residência e pediram a conta, então a gente substituiu esses 2. Estamos chamando mais 5 para poder dar essa vazão de pelo menos ficar 1 mês com a agenda aberta, pelo menos você esperar 1 mês. Porque a atenção básica não tem necessidade de eu marcar a consulta para amanhã. Se eu não estiver bem, eu vou para o pronto-socorro. Se eu preciso marcar uma consulta, é uma consulta que pode esperar. E daí as pessoas ficam com essa ansiedade. O que a gente fez hoje? Eu tenho uma enfermeira, que é minha responsável técnica, e essa pessoa, se você chegar com uma receita e precisar, ela vai te atender, ela vai te acolher e ela vai marcar o seu médico. Ela não vai deixar você sem remédio. Ela vai marcar o seu médico e vai providenciar essa receita. Só que esse acompanhamento, ela tem que vir corretamente nos meses que ela falar. Porque se você perder isso, você vai ficar sem receita. Ou então avisar. Nós tivemos uma falta de quase 40%. Então, assim, os médicos estão marcados, mas as pessoas não vêm. Então, acaba prejudicando algumas pessoas que querem esse atendimento. A gente já está providenciando mais clínico para que isso não aconteça. E também fazendo dessa forma para que as pessoas não fiquem sem a receita. Perfeito. Então, nessa parte, acho que 1 mês aí a gente já começa a ter... Já começaram a chamar, já começaram a chamar os clínicos, né? Perfeito. Só que assim, nós chamamos 3, só 1 aceitou. Tá. Porque eles acham que bater o dedo, cumprir 12 horas, então eles não querem o compromisso. Esse compromisso, né? Então, a gente tem umas normas, então a maioria acaba não querendo vir, né? Entendi. E o segundo ponto que eu toquei que eu quero tocar na realidade é com relação à vacina. Gigi, tem como você fazer uma explicação? Até nós já conversamos com relação a isso, mas é que existem divisões entre as vacinas. Tem vacina para profissional de saúde e tem vacina para o idoso nesse primeiro momento. Eu queria que você explicasse mais ou menos como é que funciona e se tiver aí algum apontamento de quantidade, gostaria que deixasse bem claro para a gente. Então foi assim, ó, nós recebemos de vacina recebidas de dose, 886 doses. Foram aplicadas essas doses 390 a trabalhador da saúde, e depois veio a segunda dose. Você vai falar para mim por que deu 390 se veio 320, né? É porque a gente somou uma parte que veio e desses 320, eles mandaram mais um tanto que a gente acabou aplicando nos trabalhadores da saúde.
Essa vacina, ó, a primeira remessa, 230 trabalhadores da saúde. Só foi específico para trabalhador de saúde e só para quem era da linha de frente no primeiro dia de vacina, que foi no dia 22. Depois que a gente tivesse aplicado em toda a linha de frente, o que era a linha de frente naquele momento? SAMU, quem trabalhasse no coronavírus, né, que estivesse trabalhando lá nos pontos de coronavírus, e quem estivesse trabalhando na Santa Casa, na linha de frente, que são os médicos do pronto-socorro, os enfermeiros, as pessoas que fizessem a limpeza. A parte administrativa, naquela época, não era, na primeira fase. Tá? A partir de terça-feira, se já tivesse aplicado, todo mundo já podia aplicar as outras vacinas, que eram essas 230 doses, que poderia ser aplicado no pessoal do administrativo, no pessoal que estava, não só da Santa Casa, mas também o do posto de saúde e do asilo. Então, essas 230 doses vieram direcionadas para esse público. Por que eles falaram que na primeira fase não poderia aplicar? Porque não sabia quantitativo, eles não tinham esse quantitativo de vacina que eles iam mandar. Eles, eu estou falando a regional. Porque essa base era feita em cima das vacinas da gripe, 40%. Então, eles fizeram uma média e mandaram essas doses. Alguns municípios conseguiram atingir, outros municípios não. Depois, vieram mais 192 doses, essas direcionadas para os 90 anos. E mais 270, que era um total de 270 doses, trabalhadores e 90 anos. Então, essas doses eram separadas, 106 para 90 anos e o restante para os outros trabalhadores da saúde. O que eram outros trabalhadores da saúde? Dentista, farmácia, todo mundo que tivesse um público direto, no atendimento direto com pessoas. Não tinha nada, Toninho, que falasse isso pode, isso não pode. Eles davam essa norma para que a gente pudesse seguir e tinha um compromisso entre esses trabalhadores da saúde de respeitar essa fase. Tá? Estou falando porque os externos acabaram sendo aplicadas vacinas num público que outras cidades falavam que não podia aplicar. Porque nós já tínhamos aplicado na faixa toda de farmácia, dentista, e o quantitativo que sobrasse estava dentro do trabalhador de saúde. A partir disso, não veio mais doses de vacina, não só para nós, mas para todos os municípios. Tá? Então, trabalhadores de saúde veio essa fase de 213, mais aqueles 230 para trabalhadores de saúde. Nós temos uma média de 600 trabalhadores de saúde, então ainda está faltando um quantitativo. Mas que a gente não pode utilizar essa vacina que seja direcionada para idoso. Ah, a vacina é diferente? Não, ela não é diferente, ela é igual, mas é o quantitativo que a gente respeita daqueles 40% que eles nos dão de base. Tá? Daí chegaram mais 440 doses, que essa era segunda dose, daquele 230 que a gente tinha recebido, e o restante para 85 a 89 anos. E hoje chegou 340 doses, que é para a faixa etária de 85 a 89 anos, uma porcentagem que ainda estava faltando, e o restante de 80 a 85 anos. Então, a gente começa na segunda-feira essa nova fase. Segunda dose da vacina de coronavírus para idoso que tomou naquela primeira fase, não chegou. Vai chegar só dia 3 de março. As pessoas estão questionando, mas por que vocês não guardaram a segunda dose? Porque essa foi a orientação da Secretaria de Estado, que as doses vêm da Secretaria de Estado para a gente dar. A primeira dose, a segunda dose. Nós não temos estoque de vacina dentro do município.
porque eles não mandam. Se mandasse, olha, nós vamos dar tanta vacina para vocês, tantas é para guardar a segunda dose, com certeza teriam guardado, mas não foi essa a instrução. A instrução é que era a primeira dose e que a segunda dose estaria reservada e viria. Vão vir no dia 3 do culto. Até 28 dias a pessoa está dentro do padrão, tá? Muito obrigado, Gigi, pela explanação, pela explicação aí. Eu entendi bastante. Espero que todo mundo que nos acompanhe também e que vejam depois aí esse vídeo também entendam e coloque um pouquinho aí a questão da responsabilidade que cada um tem à frente na hora de tomar essa vacina. Uma das coisas que as pessoas questionam é porque, se vocês têm a vacina, por que não fazem, né? Já que são todos, está dentro do padrão de trabalhadores de saúde. A gente recebeu alguns conselhos dizendo que eles têm o direito a tomar a vacina. A gente recebe, acolhe, só que não podemos pular a fase de forma alguma, porque isso é monitorado pela Secretaria de Estado e pelo Ministério da Saúde. Então, nós não conseguimos. Se a gente, porventura, der uma vacina fora da fase, nós somos acionados. Então, a gente pede para a população ter um pouquinho de calma. A primeira fase é bem extensa, dizendo o que são trabalhadores da saúde, né? E tem um outro público que vai estar aqui nessa primeira fase, mas são por etapas. Então, a gente pede para que aguarde essa etapa. A gente tem certeza que eles estão na luta, né, de fazer essa vacina e a gente poder estar vacinando todo mundo. Oxalá se a gente conseguisse fazer isso, né? Mas certeza. Quando chegar, e a gente está indo o mais rápido possível para distribuir essas vacinas. O que a gente fez de diferente na cidade de Piracaia? O nosso agendamento não teve fila, de forma alguma, né? E os idosos, nós os respeitamos de uma forma que eles nos disseram, se eles queriam vir tomar vacina no posto, esse posto era com hora marcada, com o menor fluxo de gente, ou na residência. Por quê? Quando a gente solicitou que ele ficasse em casa, eles nos obedeceram, né? Graças a Deus, a gente foi vacinar várias pessoas de 100, de 90, de 98 anos aí, que estavam ansiosos para ver filhos, netos. Então, com isso, a gente resolveu fazer essas vacinas na residência. Em homenagem a eles, que quando a gente pediu eles ficarem em casa, não era justo que a gente trouxesse ele em fila para dar essa vacina. Então, Piracaia realmente respeitou esses idosos que obedeceram e ficaram em casa nesse momento de pandemia. Perfeito. Obrigado, Gigi. Tonho, alguma questão? Não? Cacá, só uma questão. O Thiago Bueno, alguma questão? Não? Tranquilo? Então, Vilma, Gabi, Beto, alguma consideração para fazer? Quer fazer alguma consideração final ou explanar mais algum assunto que deixamos aqui? Acredito que não, Toninho. Não, Toninho. Obrigada, não. Bom, Toninho, eu acho que, junto com o Legislativo, esse ano o Executivo vai ter essa missão árdua, né, da planta genérica. E também acho que tem um assunto que vai precisar ser tratado no próximo ano, que é a taxa de lixo, né, que é um outro assunto também que é meio espinhoso. Mas vamos tentar resolver da melhor forma possível, para que existe a necessidade da taxa de lixo, né? Pelo que eu pude ver até o momento, não tem como essa taxa aí a gente não colocar na prática. Vai ser realmente, vamos dizer assim, bem espinhoso, mas eu acho que a população vai conseguir entender, se Deus quiser, o porquê dessa necessidade aí da taxa de lixo. Então temos esses dois desafios aí para o ano, né? E para que o ano que vem aí a gente consiga, legislativo, executivo, aí conseguir
uma harmonia para que siga um caminho que, né, vocês aí consigam também colocar para a população o porquê da necessidade desses dois assuntos bem espinhosos, tá bom? Obrigado, boa noite. Eu que agradeço. A gente, na realidade, tem que tratar temas com responsabilidade. Eu costumo falar que se a gente levar com responsabilidade, seriedade e tentar fazer explicação plausível, mostrando que aquilo, né, que o resultado daquilo vai ser em serviço para a população e a população vai ter uma condição de vida melhor, né, na sua convivência em sociedade, eu acredito que tem tudo para dar certo. Mas acho que o legislativo, o executivo tem que estar assim articulado com relação a isso, para que a gente possa alavancar a nossa cidade. Então, quero mais uma vez agradecer, né, a todos que estiveram aqui presentes hoje aqui na nossa audiência pública com relação às metas, né, e da saúde também. E deixar bem claro que as portas da Câmara estão abertas, a gente está fazendo aqui toda uma reestruturação com relação ao espaço de acolhimento, de como fazer, e acredito que nesses próximos 2 anos aí a Câmara está tentando aí fazer com que a população participe mais. Então nós vamos conseguir trazer, evidente que no ano de pandemia a gente tem que tomar todos os cuidados necessários, mas acredito que a população já comece a reconhecer um pouco mais a questão da Câmara e trazer a parte institucional para o seu conhecimento do dia a dia. Muita gente não falava em Câmara Municipal, hoje já começa a se comentar, né? Muita gente até procurando. Quando vai começar a Câmara a ser presencial, para a gente ir lá e assistir? Então, em breve também traremos algumas respostas nesse sentido. Então, mais uma vez, obrigado aos vereadores que acompanharam aqui. Tem o Thiago Bueno à distância, Tony Machado aqui junto comigo. Agradecer a Gigi pela presença, a Gabriela, a Vilma, ao Beto e ao Cacá também, a Edviges que está aqui na transmissão na sexta-feira. Olha aí que trabalho árduo nosso aí, mas vamos lá. Só para a gente encerrar aqui o protocolo. Toninho, eu queria fazer uma ressalva. Eu falei da vacina e eu esqueci de separar a Coronavac e a AstraZeneca. Teve duas. Isso, teve 2 vacinas que a gente recebeu. Então pode fazer ressalva, daí eu encerro. Fazer essa ressalva, que senão a população acaba perguntando qual vacina que é. Então a gente recebeu, num total de 1.418 doses, né? Sendo 886 doses Coronavac e 532 doses de AstraZeneca. Dessas, do trabalhador da saúde do Coronavac 390 e as doses aplicadas do AstraZeneca no trabalhador da saúde 134. O restante foi para idoso, tá? Perfeito. Só uma questão agora, aproveitando o gancho, na realidade, aqui em Piracaia não houve gente que tomou de uma e tomou de outra. Não teve. Não. Teve, no Brasil teve 35 mil casos que aconteceu. Tomou a primeira dose de uma e a segunda dose da outra. Não. Que não teve essa questão, né? Não. Então, só para a gente deixar bem claro. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Boa noite a todos.